Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre doenças emocionais, como a mente afeta o corpo. E também tem tema jurídico, a gente fala sobre uma lei que impede que restaurantes tenham apenas o cardápio em QR Code. Você já passou por essa situação? Aproveita para enviar sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais. Aproveite para se conectar conosco. No Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo em tempo real, mesmo quando você estiver fora de casa, sem uma TV à sua disposição. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais aguardando a sua pergunta sobre os nossos dois temas de hoje e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas também. No Instagram é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Para começar o programa de hoje, a gente fala sobre doenças emocionais, como a mente afeta o corpo, com a psicóloga, doutora Verusca Gendov. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. É sempre um prazer, Denise. É uma honra poder colaborar, poder ter esse momento de reflexão com todos. Muito obrigada, viu? Como é bom falar de saúde mental, né? Sim. Como a gente aprendeu, já há mais de uma década a gente traz um enfoque bem grande para as questões de saúde mental, Sim. né? Muito com a sua colaboração também aqui em toda a nossa programação e no Consulta ao Doutor. Mas acho que a pandemia trouxe mais essa consciência a um preço alto, né? Assim, Sim. como a gente costuma falar, às vezes é no amor, mas nesse caso foi bastante na dor. Sim. Que as pessoas buscaram, né, um acolhimento, um apoio ali profissional. Então, falar de doenças emocionais não podia ser mais atual, né? Exatamente. É interessante, né? Tudo já trazia a gravidade do processo mental humano. Se a gente pudesse parar um pouquinho e pensar no recorte do Brasil, o quanto as doenças emocionais têm sido cada dia mais estudadas, exploradas. Nós temos trazido uma quantidade de informações muito importante para a população. Mesmo assim, antes da pandemia, nós percebíamos que existia uma fuga, um medo de mexer em determinados processos. É claro, a gente entende que não é fácil você ter que mexer naquilo que machuca, que dói, mas que também cura. E com a pandemia, as pessoas aprenderam com o isolamento de uma forma muito difícil e muito dolorida, de que não dá para ignorar o fator mental. E hoje a gente tem uma sequela mental de tudo isso e as pessoas começaram a entender que se elas não cuidarem da sua saúde emocional, inevitavelmente elas vão ter sequelas no seu organismo. Então a gente tem hoje uma quantidade grande de pessoas que desenvolveram pressão alta, diabetes, câncer, entre outros. Eu estou falando algumas coisas aqui. Claro que a gente sabe que eu não estou falando das pessoas que têm um fator orgânico genético, eu estou falando daquelas que desenvolveram uma doença a partir de um fator mental. Então, hoje nós vivemos uma explosão de difíceis processos orgânicos, pele, processos, queda de cabelo, quedas até de dentes, que a gente já vem acompanhando. Várias pessoas, às vezes, ficam tão inflamadas emocionalmente que criam inflamações ortodônticas que acabam prejudicando até a dentição. Então, em todo o nosso corpo, nós precisamos saber que nós temos uma ligação do sistema nervoso central e periférico e que as consequências dos seus sentimentos e emoções, eles vão recair sobre isso. E se a gente não cuidar, vai ter processo. Deixa eu aproveitar esse comecinho de programa. Queria mandar um beijo para a dona Sônia. Que alegria ter você nos assistindo. Um beijão. Muito obrigada. Que bom, né? A nossa audiência é qualificadíssima. Dona Sônia, um super beijo para a senhora, viu? Obrigada por estar nos assistindo. Doutora, falar de ansiedade, depressão, crises de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, e aí parece que todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa, né? Então vamos começar falando da ansiedade. Sim. Um pouquinho de ansiedade todo mundo tem que ter, porque até nos protege, né? Sim. Quando é que a coisa fica patológica a ponto de chamar atenção? Também a gente sabe que o ambiente
contamina, né? Então, se ter uma amizade com alguém que é muito ansioso, a gente fica até um pouco angustiado. Parece que isso passa um pouco pra gente, né? Fala um pouquinho sobre o que é ansiedade e quando é que é o limite ali de que agora não está fisiológico mais. É claro que todo mundo, em algum momento, independente ali da idade, da cultura, cada um dos seus perfis, personalidades, cada um tem uma expectativa de vida a respeito de alguma situação. E essa expectativa de vida, ela envolve os seus sentimentos frente àquela situação. Então, é natural que, frente a situações que são diferentes, que são novas, que são inusitadas, você esboçar uma reação frente a isso. Então, uma expectativa um tanto mais aumentada, uma expectativa maior. Quando passa do limite, quando você tem uma intensidade maior e você começa a perder o controle de si, ou quando você tem uma quantidade de tempo que é alto demais para determinadas situações que você sente. Então, por exemplo, nós estamos no mês aqui que, de repente, as pessoas tiram férias. E aí, você tem uma expectativa, nossa, como serão as férias? Como é que será que vai ser a viagem? Como é que vou preparar as malas? Nem consigo dormir direito. Como é que vai ser lá? Então, as pessoas tendem a ter uma expectativa tão grande desse novo, desse diferente, que a sua rotina ela tem uma alteração, mas que é esperada. Agora, quando isso ultrapassa, eu me senti assim, eu estou na viagem, continuo assim, voltei da viagem, continuo assim, vou voltar para as aulas, continuo assim, e vou almoçar, continuo assim, ou seja, não me abandona, parece que toma conta de mim e só mudou a temática, mas eu continuo esboçando reações que estão me trazendo prejuízo. E aí, a ansiedade das pessoas é tão alta que elas começam a desenvolver doenças no seu organismo por conta disso. Gastrites, problemas digestivos, problemas na pele, quedas de cabelo, entre outras questões. Ou seja, o que é que está acontecendo comigo que eu estou perdendo o controle de mim? O que é que está acontecendo comigo que a minha produção sináptica ficou tão alterada que as descargas eletromagnéticas produzidas pelo meu cérebro estão distribuindo no meu corpo a ponto de prejudicar órgãos, de prejudicar estruturas no meu organismo. Então, eu estava conversando com uma paciente esses dias, ela me disse, Verusca, a minha ansiedade era tão grande que eu sentia formigamento nas mãos. O tempo todo? O tempo todo. E aí, você começa a investigar, ok, deixa eu só pensar aqui. Quando isso começou? Numa viagem que eu ia fazer e eu ia dirigir, e eu fiquei com uma ansiedade, porque eu não tinha ainda dirigido nesse trecho, só que alguns dias antes eu comecei a sentir dormência nas mãos, só que eu já voltei de viagem e eu continuo com dormência nas mãos. Ou seja, a minha ansiedade, a minha preocupação, a minha tensão emocional era tão alta que eu acabei desenvolvendo um processo circulatório por conta da minha pressão emocional. Então, quando eu perco o controle de mim, a gente precisa começar a acender um alerta. Passou de uma semana, começa a acender um alerta que alguma coisa está errada. Quando a gente fala da ansiedade boa, né? Então, dessa expectativa da viagem, ou durante a gestação, que a gente tem a ansiedade pelo nascimento da criança, para ver o rostinho e tal. Se deixou de ser bacana, gostoso, aí já é um problema. Porque o motivo, às vezes, é bom, mas você fica mais estressado do que, de fato, aguardando a chegada de algo que é bom, né? A gente costuma dizer que em uma semana a ansiedade, independente da temática, ela tem que baixar. Porque ela é uma curva. Ela vem como defesa, fica um pouquinho e tem que ir embora. Se em uma semana ela não melhora e começa a intensificar, já tem um movimento acontecendo que precisamos prestar atenção. Você falou da gestante, perfeita colocação. São 9 meses. A descoberta, o chá revelação, tudo isso cria ansiedade, né? Mas passou disso, você tem que começar a cuidar do seu processo emocional, porque o seu bebê, em determinado momento, ele vai começar também a sentir o reflexo dessa gestação. E mães ansiosas acabam, sem querer, prejudicando o processo todo gestacional do seu filho. Você vai tender a criar um filho com processos de ansiedade por imitação gestacional. Às vezes, as gestantes elas não param para ter uma ideia de que, a partir dos 4 meses e meio, 5 meses, a criança já começa a ter memória. E toda a tensão emocional dessa gestante comprime o abdômen, todo o processo emocional que ela está passando, o choro, a instabilidade emocional, está criando uma memória negativa para esse bebê. Então, eu vejo, às vezes, crianças com 1 ano em crises de ansiedade que vieram de processos gestacionais de ansiedade. Então,
vamos tomar um cuidado, vamos promover ações que possam trazer tranquilidade, porque esse parto ele precisa acontecer de forma tranquila, para que os dois tenham qualidade de vida mental também. Perfeito. Os momentos, né? Então, vai fazer na gestação, que são 9 meses, quase 10 meses, né? Tem um ultrassom marcado aqui. Então aí você fica uns dias ali mais ansiosa, tudo bem. Mas no meio tempo você tem que ter a calmaria, porque senão você prejudica. Para cada novidade. Tá. Senão você prejudica realmente ali. Eu falei do ambiente que contagia, né? Isso acontece mesmo. Então, você tem mais, você fala, mas é que a minha mãe é muito ansiosa. Então, às vezes, até por imitação, mesmo depois já de nascido, a gente tem isso de um amigo que é muito ansioso. Tem, essa proximidade pode contaminar a gente? Quando nós pegamos um paciente para avaliar, Denise, nós avaliamos, antes de tudo, o perfil desse paciente, porque dependendo do estilo, da idade, da cultura, da personalidade, enfim, tudo isso interfere no processo de diagnóstico. E uma das coisas que eu costumo pensar muito é quem é que está ao seu redor. Porque é muito comum você imitar comportamentos por conta dos nossos neurônios espelho, que espelham os comportamentos, e a gente tende, se a gente não tomar um cuidado emocional, um treino mental, a gente não tiver esse preparo, a gente tende a imitar o outro. Por exemplo, chega alguém com um sotaque diferente, daqui a pouco você está imitando. Chega alguém, sei lá, com um comportamento, daqui a pouco você está imitando. Se você pegar agora e for para frente aqui da RIT TV e ficar olhando para cima, para o céu, eu não te dou 1 minuto para ter uns 5, 6, 7, 8 indivíduos olhando também em imitação ao seu comportamento. Não está vendo nada, mas está te imitando para tentar entender o porquê que você está olhando para cima. Então, nós temos essa tendência de imitação. Então, olhar o que está acontecendo em todo o ambiente nos ajuda a ter uma leitura do que está ocorrendo, para você poder corrigir os cursos que são importantes corrigir. Perfeito. Então, tem tratamento para ansiedade também, porque aí você consegue viver a coisa boa, né? O legal da ansiedade. É um treino. A terapia cognitivo-comportamental é o que é mais usada. Hoje fala-se muito de terapia cognitivo-comportamental, mas eu sei que tem diversas linhas e possibilidades de terapias, né? Sim, nós temos... A psicologia tem mais de 400 linhas em atuação. Claro que as mais utilizadas ou as mais faladas são a psicanálise, a TCC, que é a comportal-cognitiva, nós temos a positiva, enfim, tem várias, fenomenológica e etc. Só que as mais utilizadas hoje, as mais faladas, são aquelas que procuram trabalhar de uma forma mais intensa, breve, porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil onde as pessoas não querem ficar sentindo, então elas querem entender logo o processo mental e querem treinar para que elas consigam vencer. E o processo cognitivo-comportamental é isso. Eu identifico e eu treino inteligência emocional para que eu consiga fazer com que esse paciente ultrapasse aquela dificuldade. Existe uma dificuldade, você identificou essa dificuldade, agora você precisa passar por isso. Desta forma, você consegue vencer isso. Então, nós ensinamos, damos atividades para que a pessoa consiga passar por esse momento. Agora, o que não dá, Denise, para você ficar aqui só sofrendo. Eu preciso ver isso, mas eu vou deixar para amanhã. E os desgastes emocionais, eles vão piorando. Então, por exemplo, tem um relacionamento afetivo que não está bom e você vai deixando para depois para resolver. Às vezes, quando você resolve decidir tomar um passo para começar a tratar isso, já está tão desgastado que fica difícil restaurar. Então, porque já quando percebeu a primeira dificuldade, já precisa sentar, olhar nos olhos e conversar. Isso está me incomodando. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu não consigo, você não consegue, vamos buscar ajuda. Tem um filho que está com dificuldade? Vai deixar a dificuldade aumentar? Tem uma situação acontecendo, eu percebo que tem algo errado, mas depois a gente vê isso, só que tudo vai se tornando um tanto mais agravado e tudo fica mais complicado de resolver depois. Hoje, graças a Deus, as mídias, elas têm orientado a quantidade de pessoas que sofriam porque tinham TDAH, porque tinham autismo e não tinham um diagnóstico, nem sabiam o que era. E as pessoas não entendiam, não sabiam como lidar. Casos de surtos psicóticos, pessoas que imaginavam, não, eu nunca vou ter um surto, e de repente, sei lá, tiveram uma reação medicamentosa por conta de uma medicação que não tinha nada a ver com o processo mental, mas tiveram um surto psicótico. E tudo isso a gente precisa conversar. Tem situações que são surto psicótico, mas eles parecem uma questão, por exemplo, demoníaca.
E não é surto psicótico, fator mental por conta de alguma situação. Então, tudo isso precisa ser um pouquinho mais avaliado para que as pessoas possam ser ajudadas na essência do que está acontecendo. Com certeza. Tem perguntinha do público? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos saber. Pergunta do Leandro, de Macapá, Amapá. Nesse momento, estou no apartamento com muita náusea devido à minha ansiedade. Sofro há 10 anos e, mesmo medicado, continuo tendo crises. Por quê, doutora? Obrigada, Leandro, pela sua participação. As medicações, grande parte delas, se a gente parar para pensar nos graus de medicações, né, a parte farmacológica, o psicólogo ele não receita medicação, mas nós temos que entender muito para saber das reações de cada paciente. Então, você tem uma situação com ansiedade, você eleva o seu nível de produção sináptica. E aí, é dada uma medicação para segurar esse processo, lentificar esse processo, para você não sentir essa ansiedade dessa forma. Só que se você não trabalhar o que causou esse processo, é a medicação tentando segurar e o processo tentando avançar. É uma guerra dentro da pessoa. É necessário que faça um processo terapêutico para você descobrir a essência desse processo. E a guerra interna é tão grande porque a medicação está tentando pôr um freio de mão, puxar um freio de mão forte para você não sentir, tentando fazer com que você lentifique o processo sináptico, e você tem um fator emocional ou mental ou familiar ou alguma coisa aconteceu e você não consegue lidar com aquilo e você tem contato com aquilo direto, ou seja, você continua com o estímulo que está provocando o processo. Então, concorda que você uma hora vai ter que parar e dizer, ok, eu preciso aprender a lidar com aquilo. A pergunta é fantástica, porque são 10 anos lidando com alguma coisa. E aí eu já posso dizer para você de cara, existe alguma coisa que está te incomodando tanto, que está até irritando. Essa parte das náuseas é um símbolo fisiológico de que eu não estou suportando lidar com algo, eu estou rejeitando esse algo, eu estou deixando aquela situação mexer comigo a tal ponto que o meu corpo sente. Nem o remédio está dando conta. O remédio não dá conta. O medicamento, ele tem até um patamar para função, mas você tem que resolver o que está acontecendo. Você tem lá, vou dar um exemplo básico, você tem lá uma alteração digestiva, tem, sei lá, uma dor de barriga. Aí você vai tomar uma medicação, mas continua comendo alguma coisa que te fez mal. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, você tem que parar e rever. Peraí, o que eu comi? Teve alguma questão aí digestiva? Então, eu tenho que parar de comer aquilo ali. Será que eu fui, de repente, alérgico? Será que eu tive uma reação de intolerância? Senão, não adianta. Você vai tomar medicamento e vai continuar tendo o estímulo que está provocando. Eu sou alérgico. Aí, eu tenho alergia à lactose. Eu vou tomar uma medicação para tentar me proteger dessa alergia. Mas vou continuar intensificando a minha ingestão de lactose? Se eu sei que eu tenho um problema de intolerância, então a gente tem que aprender a identificar os estímulos que nos fazem mal e aprender a lidar com a inteligência emocional naquele processo. E nisso, as terapias cognitivo-comportamental têm um trabalho muito bacana para você, num período de tempo curto, conseguir entender e conseguir aprender a se defender e a desenvolver inteligência emocional nas situações. Por isso que só faz tudo parte de um conjunto. Só o remédio não vai resolver. Não. E muitas vezes só a terapia não vai resolver. Então, todos os estudos falam, Denise, quando você tem uma situação agravada, você necessita da parte farmacológica associada à terapia. Agora, quando você tem uma situação que não está agravada, você consegue, em terapia, já fazer com que aquilo seja freado ali para não desenvolver uma piora. Ótimo. Mais uma perguntinha do público? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp. Você manda sua pergunta e participa, como fez a Lourdes, de Belém, no Pará. Gostaria de saber se a falta de ar está relacionada à ansiedade. Boa pergunta, Lourdes. Obrigada. Nós temos, sim, vários motivos para uma falta de ar, né? E ainda mais depois da pandemia, a gente aprendeu que muitas coisas mexem com a saturação respiratória. Verdade. Mas a falta de ar referente à ansiedade, por que ela acontece? Se a gente pensar na nossa parte fisiológica, o nosso pulmão, para poder fazer com que as trocas gasosas ocorram, ele tem uma movimentação mecânica de expansão para a gente poder respirar e é como se ele abrisse para a gente poder respirar e fechasse. Você inspira e expira. Se você está ansioso, esse pulmão ele está envolvido em músculos. Nós temos músculos aqui na região peitoral.
E esses músculos, quando eles estão tensos, eles ficam rígidos, eles ficam duros. Então, esse movimento mecânico, ele é reduzido. Você não vai morrer de falta de ar, mas a sensação é horrível. Então, é o pulmão querendo abrir para fazer um movimento mecânico, para você poder respirar, e a musculatura segurando a parte óssea para esse movimento não acontecer. Então, a ansiedade ela vai provocar o enrijecimento da musculatura, que vai dificultar a parte mecânica da respiração. Então, se você percebe que está preocupado com alguma coisa, isso está te deixando sufocado, uma pressão no peito, tudo isso pode ser ocasionado por conta da ansiedade, sim. Agora, também vale a pena você verificar que se você tem outros sintomas que possam ser Covid, que possam ser, de repente, uma gripe, uma pneumonia, isso tem que ser verificado com um especialista, né? A primeira coisa que a gente sempre coloca é verifique com o seu médico como você está fisiologicamente. Se o médico disser, olha, fiz os exames, você não tem nenhum problema de saúde, com certeza é um processo de ansiedade, precisa ser tratado. E o que eu acho que mudou de uns tempos para cá foi justamente isso, né? Pessoa com crise de pânico, por exemplo, ou uma crise de ansiedade, que tem aquelas palpitações, aquela sensação de morte iminente, né? Sensação de quase morte, enfim. A pessoa quando ia, tempos atrás, ao pronto-socorro, saía de lá, não, tá tudo bem, você não tem nada. Hoje em dia não fala mais assim para encerrar esse contato. Né? O médico hoje que atende ali, o plantonista, o pessoal do pronto-socorro, já direciona para essa questão, olha, pode ser, coloca como uma possibilidade, já direciona para dar um segmento naquele acompanhamento. Então, não está infartando, não é nada que vai te levar à morte, né? Não é uma coisa aguda, grave, mas dá o segmento para continuar. Sabe, tem um trabalho que eu faço, Denise, que é bem bacana. Eu faço vários trabalhos mediante as necessidades que são tão grandes, né? E algumas empresas, algumas igrejas têm uma queixa muito elevada de fatores emocionais, fatores orgânicos. Eu tenho uma feira de saúde que eu levo, eu monto uma feira de saúde e a gente realiza ali com profissionais de saúde um diagnóstico físico. Então, nós realizamos ali várias avaliações, cardíaca, respiratória, se tem diabetes, se tem pressão alta. Uma varredura breve para todo mundo que participar no dia. Uma varredura mental. Então, a gente tem um grupo de psicólogos que faz um diagnóstico de verificação como está a condição mental das pessoas que quiserem passar. E uma melhora na autoestima com um instituto de beleza que vai trabalhar a questão das transformações. Então, faz cabelo, maquiagem, sobrancelha. Por que nós elaboramos esse trabalho? Nós estávamos percebendo, depois da pandemia, que o volume de pessoas que estavam depressivas, com ansiedade, com angústia ou com repetição de gripes, resfriados, baixa imunidade, Covid, estava alta demais. Então, nós montamos um diagnóstico para poder oferecer uma verificação do que estava acontecendo e propor uma orientação e encaminhamento para tratamentos, caso necessário, né? E é tão bacana porque uma informação muda tudo. Então, eu ainda tenho datas para o segundo semestre, de repente é líder de uma igreja, é líder de uma célula, tem recebido muitas queixas. Vamos conversar, a gente tenta ajudar na medida do possível. Isso é muito legal. Aliás, a gente vai ter tempo de falar sobre os cristãos terem doenças psicossomáticas. Aliás, você até falou um pouquinho já aqui, né, de algumas situações aí que parecem até manifestações demoníacas, mas que não se trata disso. A gente vai falar sobre isso. Existe uma resistência, muitas vezes, até na busca. Melhorou muito já hoje, mas até no aconselhamento pastoral, de fazer essa busca, né, de sugerir para que se busque um psicólogo, os profissionais da saúde mental. A doutora é cristã, então acho que a gente está num ambiente super confortável para falar sobre isso também. Agora, doutora, essa coisa da ansiedade, para encerrar esse bloco, ainda tem muita gente que fala assim, mas Pedrinho é assim mesmo, muito ansioso. Maria, ansiosa demais, mas ela é desse jeito mesmo. Maria tá sofrendo, Pedrinho tá sofrendo. E até porque já ficaram rotulados como sendo muito ansiosos, estressados. Não buscam ajuda porque acham que precisam carregar esse fardo para sempre. Estão adoecidos e não é só a ansiedade. A doutora falou aqui, vai adoecer a parte física também, né? Sim. É muito comum as pessoas agregarem, às vezes, um perfil, uma personalidade, uma doença, né? Às vezes, a pessoa ela tem um perfil emocional com um ritmo mais acelerado, né?
Mas isso não é a ansiedade. Mas tem pessoas que estão doentes com ansiedade. Isso não é uma personalidade. A importância de se avaliar para descobrir, identificar. Isso é um ritmo. Existem falhas nesse ritmo? Esse ritmo está alterado? A fala, o ritmo de fala está alterado? O comportamento está alterado? Várias coisas são avaliadas, né? Existem crianças que já têm um perfil mais autoritário, mais mandão, mais agitado, mais decidido. Tem crianças pequenininhas já decididas. Porém, tem muitas crianças que são aceleradas por adoecimento e precisam melhorar, porque isso causa desgastes. Se eu tenho um ritmo acelerado, mas isso faz parte do meu perfil, isso não vai me adoecer. Agora, se eu estou acelerada por conta de um desgaste mental, isso vai me adoecer. É questão de tempo para outras coisas começarem a acontecer e o meu corpo começar a adoecer. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente aborda muito mais e eu conto com a sua participação. Até já. Nós estamos de volta falando sobre doenças emocionais. Aproveite a oportunidade, participe do nosso bate-papo enviando sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a psicóloga doutora Verusca Gendov, nos acompanha aqui tirando as nossas dúvidas. Vamos de perguntinha do público já para abrir esse segundo bloco? Pergunta do WhatsApp, Nadir, de Goiânia, Goiás. Meu filho é muito triste. Hoje, ele teve uma crise de surto, pois a gatinha dele faleceu há 3 dias. Pode ter sido um gatilho? Não sei como ajudar. Obrigada, Nadir. Olha, é muito interessante a pergunta, porque várias são as possibilidades, né? Uma criança triste não é comum, concorda? Pode ser que ela tenha um grau de distimia, que é uma espécie de depressão mais leve, mas pode ser que ela esteja desgastada por algum fator. Dependendo da idade, se é um pré-adolescente, por exemplo, pode ser, de repente, aí essa mudança hormonal. Aí é interessante levar para uma medicação, uma verificação, porque é necessário identificar o que está acontecendo. O luto, ele serve sim de gatilho para várias coisas, mas se ele já era triste antes, eu costumo dizer que vale a pena se verificar se tem um fator mental, se tem um fator emocional, mas também verificar as questões hormonais dessa criança. A gente percebe hoje muitas crianças que têm problemas respiratórios, às vezes tomam medicações para asma, para bronquite, broncodilatadores, que tem como sequela medicamentosa o bloqueio da produção de hormônios do humor. Então, vale a pena verificar. Verificar se não tem alguma alteração tiroidiana também que possa estar impedindo a produção de hormônios de humor. Eu creio que, enquanto é criança, a gente detecta as coisas, tudo fica um tanto mais fácil da gente conseguir trabalhar. Agora, o luto, ele é uma pontinha, mas eu acredito que é como um iceberg, tem muito mais coisas nessa profundidade da água. Legal. Essa crise que ela fala, em surto, assim, um rompante, uma reação inesperada, né? Quando a gente fala numa crise, num surto, a gente imagina que é algo que tem proporções maiores mesmo, né? Então, que deixa as pessoas que estão ao seu redor assustadas. Isso nunca aconteceu, né? Esse tipo de crise, assim, que a gente costuma usar essa palavra, surto, isso chama atenção? É uma característica a ser levada pelo profissional da saúde mental? Tudo que é mais intenso, mais agudo, a gente já tem que ficar com alerta que alguma coisa está acontecendo. Mas como o histórico da pergunta diz que ele já era triste antes, o luto pode ter sido uma válvula de escape para ele colocar a dor que está sentindo, de tudo que ele está sentindo, para fora. Mas, quando eu digo que tem algo nesse iceberg, é porque deve ter algum outro fator emocional ou orgânico que pode ser o responsável disso. Agora, tem pessoas, por exemplo, que nunca tiveram tristeza, por exemplo, e tomaram uma medicação, sei lá, para asma, para bronquite, para pressão alta, para diabetes, para várias outras coisas, que podem ter uma sequela de alterações de humor e ter um surto. Tem medicamentos, por exemplo, que criam surto psicótico. Uau! Está nas bulas dos medicamentos. Então, vale a pena conversar com o seu médico, vale a pena verificar e vale a pena buscar o auxílio de um psicólogo, de um médico, para poder entender o que está acontecendo. A maioria das pessoas encaminha para o outro. Isso, a maioria das pessoas não vai ter, mesmo estando em bula. A gente sabe que a bula está escrito ali tudo que é possível se ter, né? Sim.
a maioria das pessoas não vai ter, mas sendo você mais sensível àquele medicamento e aquelas reações ali que são mais graves e chatas, então, de repente, conversar para retirar. Uma coisa muito importante, até para também você não ficar desesperado lendo as bulas de medicamento, né? Mas até pouco tempo era ignorado os fatores emocionais. E as bulas hoje estão reconhecendo, estão acrescentando, porque muitas medicações causam algumas alterações. Então, por exemplo, você vai tomar uma medicação para depressão, inevitavelmente vai te dar sono. Então, não é porque o remédio está te jogando na cama, não. É que você precisa dormir para repor substâncias para você ficar bem, né? Assim como tem medicamentos que deixam a pessoa acelerada. Então, tudo isso tem que ser verificado. Cada medicamento, o médico, quando avalia um paciente, ele avalia cada situação. Então, não adianta pegar o remédio de um emprestado, porque às vezes tem isso. Gente, isso não pode. Porque, às vezes, um medicamento... mas eu tive a mesma coisa que o outro, mas o seu corpo não é igual ao do outro. O seu processo mental não é igual ao do outro. E, às vezes, uma reação que o outro não teve, você pode ter e pode ser grave. Então, não tome medicamentos sem o médico receitar. Eu tenho visto muito disso. Às vezes, ali na tentativa de ajudar, as pessoas acabam... toma isso porque eu tomei, faz isso porque eu fiz. E isso pode ser um prejuízo grande para o outro. Isso pode trazer graves sequelas. Eu já vi gente ter surtos graves por conta de medicamentos que foram passados assim por amigos. Então, não faça isso porque é muito perigoso. Legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela? A pergunta chega através do WhatsApp, dá tempo de você participar também. Arlete de Cubatão, São Paulo. Tenho dor no peito e sinto o coração acelerar. Fiz um exame que chama cintilografia e não deu nada. Pode ser ansiedade? Obrigada, Arlete. Sim, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser síndrome do pânico. Tudo aquilo que aumenta a nossa atividade neurológica e que, por conta de ter um excesso de produção sináptica, você vai ter uma descarga pelo sistema nervoso central. Coração é músculo e ele vai receber esse disparo. E aí a aceleração cardíaca faz com que aumente o fluxo sanguíneo, levando muito mais sangue, muito mais oxigênio para as células, o que vai ocasionar uma compressão muscular. E aí segue uma situação muito parecida com o que eu citei agora há pouco da questão pulmonar. Lembrando que o pulmão ele precisa do movimento, então você vai sentir dor no peito e você vai ter uma aceleração cardíaca por conta do excesso de eletricidade que vai ser enviada para o seu corpo por conta do excesso de produção sináptica. Então, se você percebe que fez os exames e não é cardíaco, ou seja, quando você foi fazer os exames, o médico verificou que você não tem uma falha nessa estrutura, então alguma coisa emocional criou esse disparo. Então é necessário trabalhar nessa causa. Legal. Mais uma perguntinha do público, chega através do WhatsApp. Juliana, do Rio de Janeiro. A ansiedade provocando insônia pode fazer a pressão arterial subir? Obrigada, Juliana. Nossa, ótima pergunta. Você sabe que existe um volume muito grande de pessoas que, por conta da ansiedade, do estresse, do desgaste emocional, da síndrome do pânico, entre outras coisas que acontecem emocionalmente, que são diversas, você passa um estresse tão grande por conta dessa situação, seja de ansiedade ou do próprio estresse ou da depressão, enfim. E aí, se o seu coração recebe esse disparo elétrico que não estava habituado, ele tem uma arritmia, concorda que ele vai fazer com que esse sangue ele circule numa intensidade e numa força maior, sobrecarregando os seus vasos. Isso é a pressão alta. Eu já vi gente ter derrame por conta de um nervoso. Eu já vi famílias passando estresse tão agudos ou ansiedades tão graves que tiveram infartos, que tiveram processos aí de AVC. Então, o quanto é importante a gente estar tranquilo. Quando nós estamos, por qualquer motivo, com a situação emocional, mental alterada, a nossa tendência de ter processos graves orgânicos é alta. Nosso corpo ele não foi preparado para ficar se estressando o tempo inteiro, ficar ansioso o tempo inteiro. Então, todo o processo emocional pode ocasionar uma gravidade. A gente precisa estar atento, sim, a isso. É uma boa observação.
Vamos falar um pouquinho dos cristãos terem doenças psicossomáticas? Como é que está hoje? Eu sei que você tem falado muito para cristãos, né? Você tem um público cristão que confia também no trabalho, justamente porque durante muitos anos houve muito preconceito, né? É verdade. Eu tenho uma equipe toda, né, formada de profissionais que são líderes ministeriais e são especialistas na área de saúde mental. E nós temos dedicado muito tempo ajudando, palestrando, ministrando, fazendo eventos, tentando ajudar, porque as igrejas hoje elas estão abertas a entender essa situação emocional. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo que mostra bem como a situação acontece. Vamos imaginar uma pessoa que começa a ouvir vozes. E aí, daqui a pouco, essa pessoa está confusa, está ouvindo vozes, começa a agir de uma forma estranha. Concorda que a família, a primeira movimentação que muitas vezes ela vai achar, essa pessoa está endemoniada. Essa pessoa está com um fator espiritual. E aí começa a criar uma pressão em cima dessa situação e pode não ser. Vão imaginar o mesmo sintoma. Uma pessoa ouvindo vozes, começa a ficar com um pensamento bagunçado, ela pode estar no surto psicótico, que é uma situação de desorganização mental por conta de N motivos. Uma carência muito aguda de vitaminas, uma carência muito aguda de algumas medicações, algumas carências que às vezes a pessoa sente, uma medicação que ela tomou e teve uma reação adversa. E são N possibilidades que podem criar um surto psicótico em qualquer pessoa. Vou dar a mesma situação, a mesma pessoa ouvindo vozes, ela pode ter um problema na tireoide, pode não ser um surto psicótico, pode não ser nada espiritual, ela pode estar com a tireoide alterada. Um hipertireoidismo ou hipo, pode acontecer. Eu já recebi pessoas, Denise, que entraram no consultório, quando eu olhei, os familiares geralmente trazem, a pessoa estava pulando, não sabia nem o que estava fazendo. Sabe uma pessoa bailando? Não sabia nem o que estava fazendo. Eu olhei nos olhos assim dessa pessoa, falei... olha, observa, vocês não perceberam os olhos? Observa os olhos. Os olhos tinham características visíveis de alterações tireoidianas. Falei, vai para o pronto-socorro agora, ele precisa de um médico endócrino urgente. Não é terapêutico, eu não vou nem atender, pode ir para o hospital agora. Chegou no hospital, o nível estava tão alterado que deixaram uma semana internado para estabilização. E aí, na hora que estabilizou, o que aconteceu? Nunca mais ouviu vozes, nunca mais ficou com um pensamento confuso. Então, tem muitas coisas que podem acontecer. E nós não podemos julgar, você está com depressão. Ah, mas então você não é de Deus. Não, você está com depressão, você está na cama, para de preguiça, levanta, cadê sua fé? Você está em pecado, né? Para estar com depressão. Gente, qualquer pessoa, mediante algumas situações, e aí tem hormônio, tem alergias alimentares que podem causar depressão, tem fatores dos mais diversos mentais, traumas que podem causar depressão. E aí não tem nada a ver com fator espiritual. E tem situações que podem ser ocasionadas por fator espiritual. Então, nada melhor de que um especialista avalie que possa encaminhar para os lugares corretos para tratamento. E a demanda chega muito para os líderes das igrejas, né? Sim. Essa demanda chega demais. Sim. Então, ter a quem recorrer também é fabuloso. Agora, existe ainda uma questão... Ah, mas Denise, fazer terapia é só para quem tem dinheiro. Pensando nisso, você juntou esses profissionais, Sim. reuniu profissionais e vocês criaram uma plataforma, é isso? Isso. Eu hoje sou CEO da plataforma Equipes Online, que é uma plataforma de atendimento emocional que faz a identificação, faz o tratamento. Os profissionais são acompanhados por mim, eu acompanho. Todos os tratamentos sou eu que identifico, porque para a gente poder atender a demanda de locais que buscam atendimento, de igrejas, de locais que buscam atendimento, eu criei uma equipe profissional, treinei por 1 ano e acompanho. Então, os processos, eles têm o meu olhar, eles têm a minha assinatura. Só que como eu não consigo atender todo mundo, então a equipe faz esse papel. Então, é muito importante que a gente busque lugares onde a gente conhece os profissionais e que podem ali saber que, Verusca, eu quero fazer uma pergunta. Vocês podem entrar em contato comigo, vocês vão conseguir falar comigo, a gente vai resolver isso. Agora, o que não pode é ficar sofrendo sem ter um local para buscar. Então, de qualquer lugar do Brasil ou do planeta, a pessoa hoje ela pode entrar lá, www.equipesonline.com, e agendar a sua consulta e saber que eu vou estar acompanhando tudo que vai estar acontecendo.
preços acessíveis, né? Eu acho que isso é importante. Tirar um pouco esse peso que durante muito tempo se falou, Sim. mas fazer terapia, mas, né? Como se fosse algo que fosse inacessível. Hoje não é mais assim. É Sim. preciso buscar esse suporte em qualquer idade, né, doutora? Sim, em qualquer idade. A gente sabe que existem demandas das mais variadas, né? A única coisa que a gente costuma falar é que quando é uma criança, é importante que seja presencial, Perfeito. porque a criança é lúdica, às vezes ainda não tem o desenvolvimento verbal adequado para identificar o que está acontecendo. Então, nós utilizamos recursos lúdicos e isso é melhor presencialmente. Então, nós temos dedicado essa parte presencial. Eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, nós recebemos essas crianças para avaliação. Agora, claro, se você também diz, não, eu quero presencial, então também temos a clínica, equipes online presencial para quem quiser ser atendido. Tá. Fala de depressão um pouquinho, doutora. Sim. Que tem também um limite, assim, mas é que fulano sempre foi tão mais tristinho, né? Sempre mais introvertido, mais para baixo, não gosta muito, assim, não é muito empolgado, nada empolga fulaninho de tal. E aí fulaninho de tal vai ficando com aquele rótulo, de repente Sim. ele tá em depressão. E ficou com aquela fama, né? Aí ninguém ajuda também. Porque se fosse a pessoa mais extrovertida, que tem um dia que às vezes não tá 100%, pronto, fulaninha tá doente, né? Sim. É importante, né? Cada pai, mãe, cuidador, enfim, ou cada pessoa, cada um de nós, entender que nós temos personalidades e nós temos capacidades de estimulação e treino mental. Um dos trabalhos que nós realizamos muito, Denise, é a estimulação psicológica, cognitiva. Por quê? Tem pessoas que precisam apenas de estímulo, de desenvolver. Para desenvolver, qual é a dificuldade? É a linguagem? Vamos desenvolver com os nossos especialistas na área de linguagem. Eu tenho uma dificuldade com a parte cognitiva, então vamos oferecer esses estímulos. Eu tenho dificuldade na parte educacional, vamos oferecer esses profissionais. Por quê? Nem todo mundo nasce com tudo funcionando 100%, mas treinos cognitivos vão trabalhar dentro do limite cognitivo que essa pessoa possa oferecer. Assim como nós temos muito também casos de pessoas que tinham um perfil emocional, mas sofreram, sei lá, um acidente, sofreram um trauma craniano, sofreram alguma situação orgânica, um tratamento de câncer que é muito invasivo, e aí tiveram uma perda cognitiva. Então, o que nós promovemos? Avaliamos esse paciente de forma neuropsicológica e promovemos a estimulação adequada para aquela dificuldade. Então, a importância de entender o que está acontecendo para a gente poder estimular. Agora, não piorem a situação rotulando. Porque, de repente, a pessoa nem é tímida. Ela apenas não sabe ainda, não tem a maturidade ainda de quebrar isso. Mas ela vai quebrar isso sendo tímida porque você disse que ela é tímida, né? As palavras têm um poder inacreditável de te libertar ou de te prender dentro de um processo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o peso da palavra pode definir destinos que a gente precisa ficar aí atento. A pessoa fala bastante, né? Do que a mãe fala para o filho, do que o pai fala para o filho, para a filha, Sim. né? Pegando esse gancho, doutora, quando se tem um processo em andamento, você não muda o que o outro fala, mas você muda o seu comportamento, Sim. né? Sim. Ao redor muda também? Então, a gente está falando aqui de situações emocionais, né? De doenças emocionais e de como a mente afeta o corpo. A partir do momento que a gente está naquele processo de amadurecendo dentro dele, o que está em volta também acaba mudando, porque a nossa postura muda e a gente não permite, né? A gente já bateu papo aqui sobre outras situações, relacionamento abusivo, né? Outras situações aqui que a gente já abordou. O cenário muda também? O cenário, ele é composto de pessoas que, dentro das suas realidades, interagem entre si, correto? Se eu permito, ou sou permitida, ou eu tenho uma ação, eu sempre vou ter um reflexo em cima disso que ocorreu. Então, até que ponto eu sofro porque eu permito que as pessoas me manipulem, me enganem, eu não sei dizer não, então eu faço tudo que os outros querem e eu vou adoecendo porque eu não queria ser assim, eu não queria agir assim, eu não queria fazer dessa forma. E aí, quando eu faço terapia, eu descubro formas de valorizar e me amar primeiro. Eu preciso me amar,
para que eu consiga colocar os limites adequados, sem invadir o limite do outro, mas também não permitir que me invadam. E quando eu coloco esse respeito à minha pessoa num patamar de importância, as outras pessoas começam a se adequar a essa realidade. E aí o meio muda. O meio muda. Então, a gente só sofre, passa por aquilo que a gente deixa que os outros façam com você. É duro de ouvir isso, mas é, né? Muito difícil. Tem muita gente hoje que está sofrendo, Denise, porque não sabe dizer não. Não sabe olhar nos olhos, olha, eu amo você, você é incrível, mas eu não vou fazer isso, porque isso está errado. Tá errado. E as pessoas com medo, mas vou me indispor, a pessoa vai ficar chateada, aí você adoece e o outro fica doente porque você deixou. Então, peraí, eu vou me respeitar. Eu gosto muito de você, Perfeito. Você é incrível, mas eu sinto muito. Isso eu não vou fazer. Perfeito. Última perguntinha, vamos saber o que chegou para nós através do WhatsApp. Tainá de Maceió, Alagoas. Estudo para concursos e quando estou perto de fazer alguma prova, eu tenho dificuldade de dormir, de estudar e também tenho diarreia. O que posso fazer para não sofrer com esses sintomas? Obrigada, Tainá. Nós temos alguns olhares, algumas construções que são maiores do que a realidade. Nós temos o costume de ir para uma prova, né? Já achando que a gente vai ser reprovado. Eu já vou achando que vai ser difícil. Então, eu treino a minha mente a ter uma reação negativa àquilo que eu vou fazer. E aí, se você parar para se perguntar, ok, eu quero passar. Eu estudei o suficiente? Estudei. Mas e se eu não estudei o suficiente? Você vai ter o seu rendimento na medida do que você estudou. Agora, o bloqueio cognitivo não vai te ajudar. Porque você está indo tão tenso, tão ansioso, tão nervoso, que você está bloqueando o seu processo mental e as descargas de tudo isso, que são produzidas pelo sistema nervoso central, estão descarregando a ponto de aumentar nível de ácido no estômago e criar diarreias, a ponto de travar o seu processo fisiológico. Então, vale a pena de você tentar entender aí as suas crenças limitantes, o que você está acreditando que está te limitando, por que esse medo é tão grande, se é apenas uma prova. O que pode acontecer de ruim? Você não passar. Isso é tão horrível assim? Não. Se você não passar, você vai adquirir experiência para passar no ano seguinte. Agora, se você se preparar e for tranquilo, 50%, gente, de provas e concursos é o estado mental. E 50%... Aí, Verusca, isso é um absurdo. Você está falando que só 50% é intelectual? Sim. Porque você pode ter um intelectual maravilhoso, mas se você tiver bloqueio, você não vai ir bem na prova. Então, você precisa ter uma condição emocional. Existem treinos emocionais para você poder ter condições de ir tranquilo para um concurso, para uma prova, para uma entrevista de emprego. Procure aprender a lidar com seus processos emocionais. Vou deixar os contatos aqui da doutora. O WhatsApp é 11 98249 0073, 11 98249 0073. E no YouTube é só digitar Doutora Verusca, Doutora Verusca. Volte outras vezes. Doutora, adoro quando você vem. É um prazer, eu fico muito feliz. E me segue lá nas redes, tá, gente? Eu tenho um canal do YouTube que tem vídeos de todos os tipos também, Verdade. Doutora Verusca. E o Instagram também, Doutora Verusca, me adiciona lá. Eu tenho certeza que tem muitas dicas que podem ajudar vocês. E é um prazer estar aqui, Denise. Obrigada. Deus abençoe. Adoro, amém. Adoro quando você vem, aprendo muito. Também. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco, bate-papo jurídico. Até já.